A 13 de maio, na cova da Iria. Sejam bem-vindos, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro. Esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. No céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Salve Maria. Deus abençoe você nesse dia maravilhoso, 13 de maio, o dia que celebramos a Virgem de Fátima, a sua aparição, né? A sua primeira aparição, que foi no dia 13 de maio, aos pastorinhos em Fátima. Essa aparição da Virgem Mãe de Deus, sempre que ela apareceu, ela trouxe uma mensagem de maneira especial pela oração. Nessa aparição, ela apareceu então às crianças, os 3 pastorinhos, e a gente pode se questionar por que ela não apareceu para adultos, mas apareceu para crianças? Porque as crianças são mais dóceis e sensíveis. Os adultos são muito cheios de si, né? Então, muitas vezes, a gente cheio de si não consegue se abrir e se permitir as coisas de Deus, não consegue perceber as pequenas delicadezas de Deus, porque estamos com muitas preocupações, desatentos, estamos olhando para outros lugares. Essa questão de preocupações e desatentos, a gente vai chegar lá no final da homilia de hoje. Precisamos ter atenção às coisas de Deus. A criança ela é muito atenta. Se o pai faz alguma coisa ou a mãe, a criança já presta atenção naquilo, copia, imita, ou ela já se assusta, ou ela se alegra. A criança está sempre olhando tudo, tudo para ela é novidade, ela quer pegar tudo, assimilar tudo, tudo ela está assimilando e guardando. Então também por isso a Virgem Maria aparece então para as crianças, porque nós adultos perdemos muito da nossa sensibilidade. A vida, as dificuldades vão tirando a nossa sensibilidade muitas vezes para as coisas de Deus. Por isso que no Evangelho Nosso Senhor vai dizer que nós temos que voltar a ser como as crianças, porque das crianças é o reino de Deus. Porque a criança ela tem uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Então peçamos ao Senhor esse coração de criança para termos essa sensibilidade para enxergar as coisas de Deus. Também nós vamos ver que essas crianças foram presas, foram ameaçadas de serem espancadas, né? Foram humilhadas, foram chamadas de mentirosas. Porque quem se coloca no caminho do Senhor, já vai dizer também o Eclesiástico, né? Quando entrares para o caminho de Deus, prepara-te para a provação. Então essas crianças foram provadas desde cedo, né? Foram provadas desde a tenra idade, na dificuldade. Mas é interessante que foram presas e saíram e foram fazer a vontade de Deus. Então assim, as ameaças, as dificuldades, não pararam essas crianças do desejo de fazer a vontade de Deus e de querer ver a Virgem, de querer contemplar a beleza daquela face da Virgem Mãe de Deus, a toda pura, a cheia de graça. Então também que o nosso coração, com as dificuldades do dia a dia, com as situações que vivemos, com as provações que passamos, o nosso coração não se desanime das coisas de Deus. Que o nosso coração não se afaste, não perca o desejo de lutar, não perca o desejo de voltar para anunciar, não perca o desejo de arder de amor pelo Senhor e fazer uma única vontade que é a dele. Essa deve ser a verdadeira vontade do nosso coração. Vemos também que o que a Virgem Maria basicamente pede, tem o segredo de Fátima, né? Tem a realidade, mas o que basicamente ela pede é que se reze o rosário pela conversão dos pecadores. Queridos, essa é uma realidade que nós precisamos assimilar na nossa vida. Todos os dias nós precisamos rezar pela conversão dos pecadores. Eu sei que você tem necessidades pessoais e particulares, uma doença, um emprego, um problema na sua casa, uma dívida para pagar, mas não podemos deixar de rezar pela conversão dos pecadores. Por quê? Porque se eu rezo pela conversão dos pecadores, e eu sou um pecador, eu estou rezando todos os dias pela minha conversão, eu estou rezando todos os dias pelo meu processo com Deus, eu estou rezando todos os dias pela minha santidade, eu estou rezando todos os dias pelo meu céu, e da minha família, dos meus amigos, dos meus conhecidos. Então não podemos deixar de todos os dias clamar a Deus pela conversão de todos os pecadores, porque assim eu estou rezando por mim, mas também estou manifestando uma generosidade com todos os meus irmãos, manifestando uma generosidade com a igreja, com aqueles que não conhecem o Senhor. Então não deixemos de rezar todos os dias pela conversão dos pecadores. A primeira leitura, nós vamos ver essa conversão dos pecadores. O fruto dessa oração, nós vamos ver na primeira leitura. Bendito seja Deus, a luz acabou. E glória a Deus. Mas tá dando para enxergar, né? Tá dando para ver. Ó, voltou a luz. E glória a Deus. Tá vendo? Não é ao vivo, mas você tá vendo aí as intercorrências, as coisas que acontecem. Bendito seja Deus por todas as coisas. Um efeito especial no vídeo, nem precisei colocar.
já teve um efeito especial aí. Então, nós vemos na primeira leitura o efeito dessa oração pela conversão dos pecadores, porque os gregos estão ouvindo a mensagem de Jesus, a mensagem sobre Jesus, não de Jesus, né? Ouvindo a mensagem que fala de Jesus, e parece para eles uma mensagem muito coerente, e por isso eles estão aderindo à fé, abraçando a fé e as coisas de Deus. Então isso é muito interessante, porque a gente reza pela conversão dos pecadores, fala sobre isso e está vendo ela acontecer. Está vendo ela acontecer na primeira leitura. Os gregos, que cultuavam muitos deuses, estão deixando todos esses deuses por conta de um único Deus, que é o Senhor Jesus. Olha que maravilha, olha que beleza, olha que grandiosidade, porque era uma mensagem coerente, mas também o testemunho dos apóstolos tinha uma força muito grande. Nós vamos também ver, por essa primeira leitura, que a igreja perseguida está dando frutos. Porque a igreja, depois da morte de Estevão, foi perseguida, como diz a primeira leitura, e o povo todo se dispersou, e aí chegaram a Antioquia. E lá em Antioquia, começaram a anunciar aos gregos. Então, ou seja, a igreja perseguida não para de dar frutos. A minha vida, mesmo em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, não pode deixar de dar frutos. Eu preciso frutificar na dor, eu preciso frutificar na luta, eu preciso frutificar na angústia, eu preciso frutificar naquilo que eu não entendo. Porque é assim que a igreja cresce. A igreja frutifica na dor e na alegria, na saúde e na doença. Sempre é tempo para poder frutificar em nome do Senhor. Nós vamos ver também que aí quando a igreja começa a crescer na Antioquia, Barnabé vai logo para lá, porque a igreja precisa confirmar os fiéis. Estão aparecendo fiéis, estão pessoas sendo batizadas, mas essas pessoas precisam ser confirmadas na fé. Então Barnabé vai lá para confirmar essas pessoas. Barnabé vai até lá para orientar, para poder formar, né? Porque uma coisa é ser batizado, outra coisa é ser formado na fé. Porque o batismo muitas vezes não te forma na fé. Por isso que a gente tem o sacramento tem a preparação da primeira comunhão e depois do sacramento da confirmação. Porque é quando nós vamos ser formados para o engajamento na fé. Então Barnabé foi lá para isso, para formar aquele povo na fé. E o que Barnabé dizia para aquele povo é: permaneçam fiéis. Por quê? Porque só ser batizado e aderir ao Senhor não nos garante que vão acabar as lutas. O batismo não é para te livrar das lutas. O batismo não é para te fazer viver melhor. Mas o batismo é para você tomar consciência de quem você é. Você deixa de ser um pagão para se tornar filho de Deus. Então você tem uma direção na sua vida, porque agora você é filho de Deus. Mas as provações, as tentações, as lutas, as crises, as quedas não vão acabar. Então nós precisamos, como Barnabé ensina para aquele povo, independente de qualquer coisa, permaneça fiel. Precisamos permanecer fiéis na presença de Deus. As contrariedades vão acontecer, as pessoas vão falar de nós vamos ter momentos de crise, de querer abaixar a cabeça, de baixar a guarda e acabar caindo no pecado. Mas precisamos voltar rapidamente e permanecer fiéis a Deus, reconhecermos o nosso lugar, que é na presença de Deus e junto dele. Vai dizer também, essa primeira leitura é referência também, porque lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Eles eram chamados como povo do caminho, que fazia aquele caminho, que seguia aquele que seguisse o caminho. Só que agora eles são chamados de cristãos, outros cristos. Olha que nível que a igreja começou a assumir no mundo. Ela não é só um povo que segue uma pessoa, mas é um povo que se configura àquela pessoa. Isso é ser chamado cristão. Cristão não é só andar atrás de Jesus. Cristão não é só ir à missa domingo. Cristão não é só botar uma Bíblia embaixo do braço e sair andando pela rua. Mas cristão é se configurar a Jesus. Porque cristão é ser outro Cristo no mundo. É fazer o que Cristo fez. É carregar a cruz de cada dia. É dar a sua vida por aqueles que não merecem. É subir na cruz. É ser crucificado para ressuscitar. Então a igreja em Antioquia é levada a um outro patamar. Outro patamar agora. Nós não somos mais aqueles que seguem uma pessoa, mas nós somos aqueles que se configuram a essa pessoa. E aí o Evangelho vai dizer que os judeus queriam uma resposta de Jesus. Porque Jesus não deu uma resposta, Jesus não falou para eles: eu sou o Messias. Mas ele mostrou com a sua vida, com as suas obras. Só que eles não estavam sendo capazes de entender, porque eles estavam de olhos fechados. Eles estavam desatentos. Eles queriam respostas. Mas Jesus já tinha dito, com a sua vida. A nossa vida precisa também falar do Evangelho. E talvez nem todos vão entender. E a gente usa as palavras também. E aí Jesus vai falar dessa dimensão da ovelha. Porque nós precisamos, essa semana, né? A semana depois do Domingo do Bom Pastor, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse pastoreio de Jesus.
E aí ele vai nos chamar que nós devemos ser como as suas ovelhas. Porque as ovelhas... Ah, só um minuto, esqueci de uma coisa. Rebobinando, voltando. Aqueles homens, eles representam aquilo que eu falava lá no início. Por que Nossa Senhora apareceu às crianças? Ela apareceu às crianças porque as crianças eram dóceis, as crianças eram muito atentas. Os adultos, cheios de si, cheios de preocupação, dominados pelos seus esquemas, não conseguem compreender as obras que Jesus havia feito. Então, por isso os judeus não entendiam o que Jesus estava fazendo. Queriam que ele falasse. Mas as obras já estavam falando. Mas eles estavam tão cheios de si, tão fechados nos seus esquemas que não conseguiam perceber aquelas obras. Agora volta para onde eu estava, sobre a catequese das ovelhas, sobre a nossa catequese de como devemos nos portar como ovelhas. Nosso Senhor nos chama de ovelhas porque as ovelhas, elas são muito dóceis, né? Elas são dóceis por quê? Porque elas entendem que elas não conseguem sozinhas, então elas precisam de alguém que cuide delas. Então, por elas reconhecerem que precisa de alguém que cuide, elas se deixam cuidar. Quantas vezes a gente é tão cheio de si, a gente é tão egocêntrico que a gente não acha que precisa ser cuidado por alguém. Então a gente não deixa as pessoas cuidarem de nós, a gente não dá oportunidade para as pessoas nos amarem, para cuidarem, para manifestarem carinho, porque a gente está blindado. Então ser ovelha é reconhecer que você precisa de cuidado, é reconhecer que você não pode ir sozinho, é se abandonar nas mãos de alguém. A ovelha também, ela enxerga pouco, então ela não olha muito longe, ela precisa ser guiada. Então nossa característica também de ovelha é deixar o Senhor nos guiar. Não adianta a gente querer enxergar além, porque a gente não vai ver muita coisa à frente sozinho. Diante de um problema, de uma dificuldade, eu não vou conseguir enxergar além, mas eu vou deixando o Senhor me guiar, me conduzindo para atravessar aquele caminho, aquele vale tenebroso. Também, a ovelha, por ela não conseguir enxergar muito bem, ela escuta muito bem. Então, por isso, nosso Senhor vai dizer que ela ouve a voz do pastor. Porque a ovelha, ela escuta muito bem. Ela aprende a escutar. Ela aprende a estar atenta para quando o pastor chamar, ela escutar e seguir. Então, nós precisamos também aprender a ser mais atentos para as coisas de Deus. Deus, ele vai manifestando na nossa vida os seus sinais. Ele vai dando pequenos sinais da vontade dele, das coisas que ele deseja realizar. Só que nós muitas vezes não estamos atentos. Hoje, às vésperas, meu último dia aqui no Brasil antes de ir para a missão, e aí falar nisso é muito importante, porque quanto que ano passado, desde que começou todo esse processo da missão, Deus foi dando inúmeros sinais do que era a vontade dele. E se eu não tivesse atento, eu poderia não ter percebido. E aí eu ia pegando esses sinais e fui juntando e construindo uma história com Deus, dos sinais que ele deu, cada palavra que ele falou. Não dá tempo de dar esse testemunho aqui agora, talvez um dia. Mas cada palavra que ele falou, cada sinal que ele deu, cada coisa que eu escutei de alguém, cada coisa que já tinha de sinal na minha história, na minha vida, e foi preparando para esse momento. Só que a gente precisa estar atento para reconhecer esses sinais de Deus, para coletar esses sinais de Deus e construir, e editar, e fazer uma história com Deus. Então olhe para a sua vida, esteja atento para os sinais de Deus. Sejam os sinais para te levar para algum lugar, sejam os sinais para te tirar de algum lugar ou de alguma situação. Mas esteja atento aos sinais que Deus vai manifestando das suas obras na nossa vida. Cuidado, não fique desatento, porque o desatento facilmente se dispersa de Deus e foge. Então esteja atento à voz de Deus. Queira escutar e se esforce para reconhecer essa voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.